close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Fala galera, hoje estamos aqui com o Focus 1.6 E-TEC Rocan Flex, que está abastecido no álcool, tem 113 cavalos a 5.600 RPMs, e eu vou dar uma volta nele e falar minhas impressões sobre esse carro, que é a versão mais vendida do Ford Focus de primeira geração aqui no Brasil. Esse aqui é o motor deles, E-TEC Rocan 1.6. Um ponto bom desse motor é que ele usa corrente de comando e não correia dentada, não precisando mexer nisso ao longo da vida útil do carro. É uma dor de cabeça a menos para o dono. E o ponto negativo é a carcaça da válvula termostática, que costuma rachar nesses Rocans Flex. O ideal é que o dono providencie uma carcaça de metal, que dura mais do que a carcaça padrão de plástico. Ele tem essa cor azul, bonito pra caramba. Esse aqui é o Focão. Essa versão não tem airbag, nem freios ABS. Aqui, ao invés de computador de bordo, tem um porta-trecos. Tem ar-condicionado. Esse acabamento aqui é preto fosco. E tem um rádio original Ford com CD e auxiliar. Não tem MP3. Aqui em cima ele tem uma luz simples. Tem um espelho. E não tem luz de cortesia aqui. Tem vidros elétricos dianteiros. E o retrovisor é manual. O banco dele não tem regulagem de altura, só de distância para trás e para frente. Fala galera, estamos aqui no Focus E-TEC Rocan 1.6 abastecido no álcool. E eu vou dar uma voltinha nele e passar um pouquinho das impressões ao volante dessa versão. A versão GL, a versão mais básica dele, porém a versão que mais vendeu, junto com a GLX 1.6, representaram, se não me engano, cerca de 70% das vendas do Ford Focus nessa geração. Os outros 30% eram os 2.0 Duratec. A primeira impressão nesse carro aqui é o freio. O freio dele é muito ruim, é bem pior que o do Ghia. Não só por não ter disco traseiro, mas pela própria assistência mesmo. A assistência da versão Ghia, que tem um módulo hidráulico, tem diferenças na concepção do freio, é uma assistência maior. Ou seja, mesmo que coloque um disco aqui atrás, não vai ficar tão bom igual o do Ghia. Que também já não é aquela maravilha, é um freio ok só. Esse motor aqui, como a grande maioria dos motores Flex, que viraram Flex, é um motor a álcool calibrado para rodar gasolina também. Então ele fica muito legal no álcool e fica ruim na gasolina. Fica gastão, não tem um desempenho tão bom. O ideal é rodar com álcool nesse motor. Dá uma pisadinha aqui. O corte dele vem a 6.300 RPM e o pico de potência dele vem a 5.600. Ou seja, máxima performance tem que trocar no corte. Ele tem 113 cavalos a 5.600 e é o motor que eu me lembro agora, 8 válvulas 1.6 mais potente do Brasil. Acima dele tem alguns, todos 16 válvulas, 8 válvulas com um comando só. É o motor mais potente que eu conheço. E a versão mais potente do Rocan também, com 113 cavalos. Ele tem diversas versões de EcoSport, do Fiesta, todas com de 110 a 113 cavalos. Esse carro usa o câmbio IB5 não Plus, feito em Taubaté também, que é um câmbio mais mole que o do Duratec, que é o IB5 Plus, e consequentemente inferior, ele aguenta até 16 kg de forçamento, adequado à proposta do Rocan 1.6. O comando dele de engate é bem macio, um pouco mais macio que o do Duratec, e as relações poderiam ser um pouquinho melhores. Eu acho que a primeira e a segunda é legal, a terceira, a quarta e a quinta não é tão legal. Poderia ser um pouquinho mais curta e ajudar a performance dele. Não é uma performance ruim, é uma performance ok, dado o peso dele, a categoria dele, né? É uma performance ok, não é maravilhosa também, né?
O consumo dele tá na faixa de 7 no álcool, mas o dono pisa também um pouquinho, não é um uso civil. Bom, sobre a suspensão dele, a suspensão dianteira é idêntica à traseira, tem uma leve diferença, as molas dele são um pouquinho mais duras do que a versão 2.0, por quê? Teve uma contrapartida, para reduzir custos, a Ford tirou a barra de amarração traseira, tirou peleta, etc. Então, para compensar isso, ela colocou os amortecedores traseiros um pouquinho mais duros do que os 2.0. Tá. Mas apesar disso, ele tem um conforto inerente à categoria, mesmo sendo bom de chão. Ele consegue unir bastante essas duas características graças à suspensão traseira Multilink, que foi o primeiro carro no segmento a ter isso. A grande vantagem desse carro é que, graças ao motor Rocan, tem uma disponibilidade de peças muito grande e de mão de obra também. Haja visto que equipou vários carros, desde o Escort, já equipava desde 2000 no Escort, depois nos Fiestas MK5, Escort MK7 e Fiesta MK5. Depois que se popularizou mais ainda nos Fiesta MK6, o Fiesta Amazon de 2002 em diante. O Duratec, apesar de estar em linha hoje, e o Rocan não estar mais em linha, não tem uma mão de obra talvez tão comum, tão popular quanto a mão de obra para o Zetec Rocan. E é um motor também que aceita. Há vários projetos turbos e aspirado por aí. Tem muita gente que só coloca um chip, um comando SWR, passa ali de 120 cavalos. E tem gente que turbina 0.6 aí, tá chegando a 180 HP em alguns projetos. É um motor que tem vários projetinhos aí espalhados pela internet, para quem tem interesse. E a vantagem é que é razoavelmente barato de manter, né, um carro desse. É um carro bom de chão, você vê muito em Track Day, Ford Focus, não é à toa. E foi isso, galera, esse foi o passeio no Ford Focus Zetec Rocan 1.6. Qualquer dúvida que vocês tiverem inerente a esse carro, pode colocar embaixo que eu ou o dono iremos responder para vocês. Valeu, obrigado, tchau!